Olá, amigos e amigas, o nosso bate-papo de hoje é com o ex-promotor Odair Tramontim, candidato a prefeito de Blumenau, liderança do Novo de Santa Catarina e parece que agora professor novamente na universidade. Tudo bem, Odair? Tudo bem, Roberto. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. E é assim que a gente tem que encarar a vida, né? A gente tem os desafios, alguns a gente supera, outros não. Mas você me conhece bem, eu sou um cara sempre otimista, enfrento as coisas com muita leveza, eu não coloco exagero nas expectativas, por isso que perdi a eleição, retomei a minha vida agora sem o Ministério Público. Nas outras vezes eu concorri e voltei ao Ministério Público. Essa vez eu já tinha me aposentado um pouquinho antes e voltei à universidade, que é uma coisa que eu gosto. Você me conhece desde lá da universidade e sabe que a universidade é um ambiente que faz bem para a gente como pessoa. Eu sempre tenho brincado com meus amigos que conviver com jovens é uma terapia indescritível, porque os jovens não deixam a gente envelhecer. Você chega lá na sala de aula, aqueles meninos lá na faixa dos 20, 19, 22 anos, cheios de sonhos, e a gente ali dando uma pequena contribuição para eles ter uma estrutura assim para decolar na vida. E hoje com um diferencial, porque os meus 2 filhos estão entrando na universidade agora. Então, quando eu falo para os meninos e meninas lá que eu dou aula, eu falo isso porque repito, eles são nascidos, a maioria deles em 2005, 2006, 2007, que para nós foi ontem, né? E aí eu vejo como se eu estivesse falando para os meus filhos. Então está sendo uma experiência assim muito boa, estou muito feliz, muito bem. Eleição é uma prova de resiliência. Isso. Ser forjado numa eleição, principalmente quando se perde, não é fácil. A gente sabe as dificuldades, o esforço físico, mental, a dedicação, quantidade de pessoas, mas eu vejo que tu continua com um brilho nos olhos. A eleição não te pôs para baixo. Não, muito pelo contrário. Você que conhece mais de política do que eu estou aí recentemente. Se você fizer uma comparação, Roberto, que em 2020, minha primeira eleição, eu fiz 22.800 votos mais ou menos, e agora eu fiz quase 56, ou seja, foi um salto significativo, sendo que a estrutura era basicamente a mesma que eu tinha lá em 2020. Então, uns dizem, né, e eu aceito isso como certo, que eu tive derrota eleitoral, mas tive vitória política, digamos assim. E por isso que eu, em momento algum, eu me desesperei, sofri, muito pelo contrário, aceitei a derrota com absoluta naturalidade. É claro que doeu, sobretudo você me acompanhou, viu que a gente tinha expectativas reais até os 45 do segundo tempo e a estrutura me derrubou na última semana, né? E sem mágoa nenhuma, mas eu sempre digo que eles ganharam, mas foi com gol de mão, né? Foi literalmente com gol de mão. E a gente está vendo aí os resultados agora de quem ganha com gol de mão, comemora, mas aquela comemoração tímida. Falo isso porque a maioria das pessoas atribui a não ida ao segundo turno, não falo da derrota, mas a não ida ao segundo turno, aquela pesquisa falsa, criminosa, eu não tenho medo de dizer, porque ela me atribuía 17% e eu fiz 32%, mesmo com a desidratação que o malefício da pesquisa me causou. E na véspera da eleição, as pesquisas internas mostravam um quadro completamente diferente. Havia um empate técnico. Na terça-feira, empate técnico. E o eleitor, como é de se esperar em Blumenau, até em razão de uma parte do eleitorado que ele vota em razão da rejeição de outra parte. E então, esse eleitor que ficou para se definir na última semana acabou indo no número indicado pela pesquisa. Se não for assim, pode dar o PT no segundo turno.
Então se sentiu que houve de fato uma manipulação da pesquisa, inclusive com a troca de lugares, que aí foi escandalosa. Foi escandalosa. Para quem tinha... E a própria administração, a gente sentia no pessoal que estava na campanha, no governo, que eles estavam com muita preocupação, que o quadro causava estresse, né? Porque o candidato deles havia parado o crescimento e a tua candidatura vinha em ascensão, e aí buscaram uma forma de neutralizar o teu crescimento, e por 2%, infelizmente, mais uma vez, Blumenau sem segundo turno. Sem segundo turno. É uma pena porque o debate efetivamente acontece no segundo turno. A comparação dos candidatos, tempo de televisão igual, né, as estruturas se dissipam do ponto de vista de candidatos a vereador, daí você já não tem mais aqueles batalhões de candidatos a vereadores. Você lembra que a minha coligação tinha 30, eles tinham 100 e poucos candidatos a vereadores. Então isso num segundo turno é uma nova eleição, a gente já tem experiência de outras eleições que acontece isso. E até para não ficar só falando nisso, mas uma coisa assim que me deu a certeza de que a não ida ao segundo turno foi por essa pesquisa falsa, foi que eu continuei a minha vida. No dia seguinte eu estava andando por aí, ia para os bairros, e muitas pessoas vieram me procurar e me pedir desculpa. Tramontim, pô, eu ia votar em ti, você era o meu candidato, mas na última hora eu mudei meu voto por causa do PT, de medo do PT. Aí eu, com naturalidade, falo, faz parte, o voto é teu, né, você decidiu, é do processo. Daí eu só tenho uma pergunta para fazer. Em quem que você votou? Eu votei no 22. Não, eu não fiz essa pergunta. Você me chamou de Tramontim, eu quero saber em quem que tu votou no candidato. Aí eu não sei. Ou seja, muita gente vota, Roberto, sem saber o nome, vota no sem número, inclusive saber o nome do candidato. Não estou aqui de jeito nenhum menosprezando a vitória, dizendo que o candidato... Não faço juízo de valor. Mas a forma como fizeram, nós que somos colorados, que conhecemos bem o futebol, é gol de mão, né? E aí as coisas não dão certo. Depois, no final, eu torço que a administração vá bem, afinal de contas a gente mora aqui, a gente tem os negócios da gente aqui, mas não é o que a gente tem observado por aí, e por isso que foi muito ruim a cidade ter desperdiçado essa oportunidade de ter um segundo turno, e aí sim, de fato, entender não só a performance dos candidatos como pessoas, mas dos projetos que eles representavam. Fora isso, a gente precisa reconhecer que a estrutura era monumental, né? Tinha de um lado o governador, o nome do Bolsonaro, que é forte em Blumenau, queira ou não, é muito forte em Blumenau, então eles exploravam o nome do governador, o Bolsonaro, toda a estrutura da administração, alguns ex-prefeitos, né? Alguns políticos assim, pô, mas o Tramontim vai investigar as coisas. Tem isso também, né? Então, mas tem coisas boas que se colhe da eleição, né, Tramontim? Muitas, Roberto. Eu vou te dizer uma coisa assim que é confortante para quem participa de uma eleição assim com as mãos limpas, com ideias claras, sem vender a alma, sem comprometer trajetória. É o fato de que eu me sinto respeitado em todos os lugares que eu vou. Inclusive na administração tive que ir uma ou duas vezes aí na prefeitura para resolver questões pessoais. Fui muito bem recebido pelos servidores públicos, nos lugares que eu vou, nas comunidades, nos ambientes que eu frequento, sempre uma recepção muito calorosa, muito respeitosa, de modo que a minha vida continua do mesmo jeito e eu me sinto muito bem. As críticas se limitavam ao campo ideológico, né? Quem tinha alguma rejeição pela questão de ideologia, né? Isso. Às vezes a pessoa gosta do PT, vota no PT, né? Alguns porque eram muito bolsonaristas, né? Entendiam que tinha que ser o 22, mas eu percebi que muita gente ficou assim apaixonado pela ideia, gostou, terminou uma eleição, olha, votei certo, votei com consciência. Eu acho que isso equivale, faz amigos, né? Nossa, muitas pessoas. A gente conhece pessoas maravilhosas, sobretudo as pessoas mais simples.
né, que a gente acaba não tendo uma convivência no dia a dia, de frequentar os mesmos lugares. Então, eu conheci muitas pessoas assim que têm ali a sua casinha humilde, o seu trabalho com uma renda pequena, mas com uma postura de gigantes, né? E a grande novidade para mim, Roberto, foi frequentar lugares cujo perfil das pessoas faziam indagações que eu não imaginava. Queriam saber a minha postura ideológica, o que eu pensava sobre isso, sobre aquilo. Pessoas de trabalhador braçal, às vezes, trabalhador do chão da fábrica. E isso me animou, porque ao mesmo tempo que temos muitos eleitores que só votam por obrigação ou nem votam, tem muitas pessoas que valorizam muito o seu voto e sabem da importância do voto na condução da vida de uma cidade, da vida de um estado e da vida de um país. Então isso significa uma certa maturidade. Então eu que sou muito crítico dessa polarização que a gente está vivendo, essa loucura que nós estamos vivendo, depois podemos até conversar sobre isso, mas eu acho que isso também acordou as pessoas, trouxe para o jogo muitas pessoas que não tinham uma leitura sobre a importância da política na vida delas, na vida da cidade que elas moram, na vida dos países em que eles vivem. Então, eu acho que mais na frente nós vamos acabar vendo o eleitor acordar, abandonar essas ideias de votar em número, né, e sim votar em projetos, porque eu reconheço que os atributos pessoais são muito importantes, mas aquele movimento em que o candidato está inserido é mais importante ainda. Então, eu sou otimista. Uma outra coisa que eu tinha até um posicionamento diferente do posicionamento que o Novo tem, porque o Novo sempre foi muito crítico ao fundo eleitoral. Eu achava que o fundo eleitoral ele ia promover uma igualdade de disputa, que todos os candidatos iam ter as mesmas condições, tanto o candidato a prefeito quanto o candidato a vereador. E é uma realidade muito cruel, né, Odair? O fundo partidário ele promove a desigualdade, né? Alguns vereadores ganhavam 160, outro ganhava 10 ou 2 ou nenhum, e a mesma coisa vale para o candidato a prefeito, né? Eu acho que a sociedade brasileira vai ter que reencontrar o seu caminho. Essa história do fundo eleitoral que nós sempre fomos contra, né? Continuamos sendo contra, eu continuo sendo contra. Nós acabamos usando o fundo partidário por uma questão de sobrevivência, porque também não adianta ter boas intenções e morrer abraçado com elas. Não tem como competir sem. A decisão do partido foi de que a gente continua contra, o tanto que os nossos deputados votaram contra, mas a gente, enquanto existir o fundo eleitoral, a gente vai usar porque é uma forma de diminuir um pouquinho essa brutal interferência que o fundo eleitoral faz no resultado de uma campanha. Mas os valores são bem inferiores, não, né? Não, é simbólico, é só para manter a estrutura do partido mesmo, um valor nosso não dá nem um décimo, bem longe. Eu penso que seria justo se fosse, por exemplo, chegou no segundo turno, tem 2 candidatos a prefeito, um valor igual, para pagar a televisão, para você não depender da doação do empresário, mas o fundo não se mostrou adequado. Não. Há uma concentração ainda maior de poder na mão dos deputados, dos dirigentes partidários. Então, nisso eu tenho que dar razão para o Novo, o fundo não está indo bem. Não, muito pelo contrário, Roberto. Ele fortaleceu o caciquismo, né? As velhas estruturas, né? As velhas raposas. Hoje virou um negócio bilionário, não é isso? Você pega um partido que nem o PL, que nem o PT, eles têm mais de bilhão, cara, mais de bilhão. Isso é uma coisa assim assustadora, porque tira aquela ideia de que o fundo partidário, por exemplo, era para manter a estrutura do partido. Hoje eles estão pagando salário, hoje eles estão pagando advogado, hoje eles estão pagando coisas que não tem nada a ver. E pagando valores absurdos, né? Valores
Absurdo. Vários políticos aí que já têm, inclusive, aposentadoria, têm salário e recebe 40, 50 mil do fundo partidário. Acho que isso não faz sentido, né? Não faz sentido, porque o valor é muito grande, hoje virou um negócio, né? Você pega agora uma federação, e para não ficar só falando em PL, em PP, né? Você pega essa federação que agora surgiu do PP com União Brasil. Acho que será a maior bancada, né? Mais bilhões, cara. Então, isso dá um poder para os presidentes que é avassalador. E é difícil a competição, né? Difícil, porque é difícil a competição, não só do ponto de vista eleitoral ali no final, Roberto, mas da própria dominação das estruturas partidárias. O presidente de um partido desse faz o que quer, porque ele faz as destinações sem um critério objetivo, né? Essa destinação, ela é uma destinação feita ali no tabuleiro interno do partido. Tanto que eles, como você disse, certos candidatos que têm a bênção da gestão partidária ganham um valor e os demais ganham outro valor. Então, como tu disse, se fosse para fazer um jogo assim, olha, candidatos a vereador, o partido tem 15, os 15 vão ganhar exatamente o mesmo valor, bom, pelo menos você daria uma condição de igualdade na disputa. Agora você dá 200 para um e 1.500 para outro, aí você cria sardinha e tubarão. No partido onde eu disputei a eleição, teve candidato que ganhou 100 mil e fez 300 votos. E teve gente que ganhou 5, 10. Então é uma desproporção muito grande. E eu sei também que o recurso que foi para o Novo foi pouco. Muito né? Pequeno, muito pequeno. Então aquilo que, no meu ponto de vista, vinha para promover uma igualdade, se comprovou que não funciona. Não, isso é preciso ser repensado. Eu imagino que, quem sabe, amanhã depois... É difícil, né? Porque quem decide são os beneficiários, né? Mas eu acho que essa ideia do fundo partidário que iria tirar a influência das empresas privadas que tinha, ela ficou muito pior, a emenda ficou muito pior que o soneto. Odair, tu tens uma característica que eu considero muito importante para a política. Tem pessoas que às vezes olham só para a questão ideológica e tal, a independência do político. Honestidade e independência, porque quem depende de estruturas, aí você passa a ser um representante de grupos que o eleitor não vai conhecer nunca. Então tu é um homem independente, né? Tens a tua condições de sobrevivência sem depender de cargo político. Sei que já foi convidado para cargo importante, que até era na tua linha de atuação, certo. Né? Inclusive do campo ideológico próximo, porque o governador é de direita, tu é um homem de direita, né? Não se discute esses valores. Fosse convidado para ser secretário de segurança, declinasse, porque tu tens um ideário junto a um partido que nasceu com boas propostas, boas ideias, mas não é fácil trabalhar num partido pequeno, né, Odair? É difícil. Muita gente me questiona isso, sabe, Roberto? E eu, inclusive, me questionei, porque eu poderia ter sido o candidato do governador, o governador me convidou para ser o candidato a prefeito da cidade de Blumenau. E aí você imagina que se assim eu fiz 32%, você imagine se eu tivesse usado ou aceito o desafio de ir para o PL com o apoio do governador, teria ganhado a eleição com 70%. Eu imagino, porque eu comentei a época contigo que se tu fosse para lá seria uma nomeação. Uma nomeação. Mas, Roberto, é aquilo que tu falou, né? Eu sou um homem independente, eu não me vergo para ninguém, cara. Eu não tenho chefe. Eu, se um dia tiver que entrar na política para bater continência para alguém, eu não aceito. Inclusive, eu falei com o Jorginho, porque o governador Jorginho, não sei porque, ele gosta de mim, né? Um tanto que esses dias, mesmo depois da eleição aqui, a gente... Ele é inteligente, ele sabe quem tem voto e valores. Não, né? mas não só por isso. É porque lá na campanha governador, que ele não era um candidato favorito, ali nos bastidores a gente acabou se conhecendo e deu aquela liga assim de ele como quase um irmão mais velho, assim, né? E pouca gente sabe disso, mas a gente conversou, depois uma vez ele me convidou, eu fui lá almoçar com ele lá no Palácio. Antes da eleição municipal. Antes da eleição. E agora há pouco, depois da eleição, ele foi lá para o Oeste e aí encontrou lá uns parentes meus, lá no meu município que eu moro lá,
E aí disseram, um irmão meu, aí ele tirou uma foto com o meu irmão, e eu tenho o telefone pessoal dele, ele tem o meu, e me mandou a foto. Eu tô com saudade de ti, meu amigo. Qual é a cidade, Tramontim? É São Bernardino, porque eu sou de Campoerê, mas Campoerê fizeram uma emancipação dos distritos, e o distrito que eu morava é São Bernardino, lá no extremo oeste. E então ele foi fazer uma visita lá em São Bernardino e aí mandou lá uma mensagem para mim. Então eu tenho certeza que a hora que eu encontrar o Jorginho, me dar um abraço, e ele me respeita também por isso, né? Porque ele sabe que eu não quero cargo. Você sabe que a vida de um governador deve ser muito difícil, porque está todo mundo ali esperando alguma coisa, e ele sabe que eu gosto dele como pessoa. Posso ter divergências na condução de algumas coisas que ele está fazendo na governança dele, mas sempre vou respeitar ele pessoalmente. Então eu sou leve na política, mas sou intransigente nos meus valores, e é por isso que eu sou respeitado. Sim. Inclusive pelos adversários, principalmente pelos adversários, porque eles não estão acostumados com isso. E eu não estou aqui fazendo nenhum proselitismo, dizendo que está errado isso ou aquilo. Só que eu não me sentiria confortável se eu tivesse ganhado a eleição e ter que compor uma equipe que não era a minha, né? Fazer composições que não eram as que eu achava melhor para a cidade. Então eu preferi correr o risco de perder, e isso acabou acontecendo, do que me corromper intelectualmente, ideologicamente e inclusive pessoalmente, porque muitas pessoas que me respeitam por essa característica iriam dizer: o Tramontim é farinha do mesmo saco, e eu não quero ser farinha do mesmo saco. Ou ficar maniado, né? Sim, claro. Você não poder fazer aquelas alterações que acredita, né? Mas o Novo foi bem na eleição. O Novo elegeu 2 vereadores e 2 bons vereadores que estão fazendo diferença na Câmara, né? Estão fazendo a diferença. Eu acho que Blumenau está muito bem representado, porque eles também têm uma postura de independência sem aquela oposição sistemática, irresponsável, do quanto pior, melhor. Eu converso muito com eles porque eles têm idade para ser meus filhos, né? O Diego e o Bruno. E eu tenho uma relação muito boa com eles, eu caminhei com eles na campanha, e eu não digo que eu sou um conselheiro, mas eles sempre me escutam, a gente conversa, a gente faz almoços pelo menos uma vez por mês para ouvir o que eles estão fazendo, e eu tenho muito orgulho do que eles estão fazendo. Eles estão estabelecendo um ritmo diferente, e isso é muito importante porque a gente vê que outros vereadores acabam participando um pouco junto, né? Eu não digo se espelhando, porque tem muitos vereadores que são já consolidados, mas quando eu vejo eles com o professor Gilson, por exemplo, que é um vereador que eu respeito muito, esse tem uma postura sempre de independência, de correção. Então, né? Ele tem o meu respeito justamente por isso. Tem alguns que é um jogo transitório, mas tem que aproveitar isso também para você ter aquele número mágico de 5, que é o mínimo necessário para ter qualquer tipo de fiscalização à administração, né? O resultado é essa CPI do esgoto. Eu acho que essa CPI já justificou a eleição dos nossos vereadores, que foram eles que capitanearam, e tem que reconhecer o mérito também de terem convencido outros vereadores, né, que entenderam que era importante, que fazem parte, mas essa CPI vai gerar muitos frutos, aliás, já gerou muitos resultado frutos. Prático, a né? cidade deve muito a esses vereadores. Não estou falando só dos nossos, de todos os vereadores que encamparam essa CPI. Porque, o Roberto, as pessoas não fazem conta, mas esse aditivo era bilionário, não era milionário, bilionário. Um tanto que o prefeito amarelou e voltou atrás, cara. Sim. Não vem que essa história que ele viu depois, que as obras não foram bem executadas, esse argumento. Até os peixes do Itajaí-Açu sabiam que as obras não foram fiscalizadas, não foram executadas, que a BRK não cumpriu a sua meta. Isso todo mundo sabe. Se ele tivesse sentado e lido o contrato uma meia hora,
Ele tem formação jurídica, um delegado de polícia, um homem esclarecido. Se ele tivesse parado meia hora para pensar ali, ter lido, ele não teria assinado aquele aditivo. Aliás, o Mário não assinou o aditivo, né? Não precisava nem ler, chama o procurador e pede um resumo. Exatamente, né? Faz isso. Eu, quando li aquele aditivo, eu fiquei horrorizado. Olha, Roberto, você dá um aumento real de 11%. E, sobretudo, aumentar mais 10% e diminuir a obrigação da empresa em 40%, se descontar aqueles 20%, vai dar lá 20 e poucos por cento, isso é criminoso, cara. Isso é um assalto, não é aos cofres públicos, é um assalto ao bolso do cidadão que paga direto, né? O cidadão que vai pagar direto. Ora, tu pagar... E o dano ambiental de ter caminhão fóssil, né? Isso que eu ia dizer, você pagar direto para a empresa um valor nesse quantitativo e ainda não ter o serviço, isso é uma coisa assustadora. Aquele exemplo que o Bruno In deu foi muito interessante, que você contrata alguém para fazer um prédio de 10 andares, né? Ele é remunerado pelos 10 andares, mas ele só faz 6 andares, que é o caso que eles baixaram para 60%, e é de um primarismo assustador, Roberto. Quando a CPI mostrou que esse percentual de 60% foi feito no paro ímpar, cara. Não teve estudo técnico nenhum, né? Porque eu vi as atas, eu tive acesso às atas, que diziam que era 40%, uns queriam reduzir para 80%, outros para 70%, e lá no final alguém baixou para 60%, como se fosse uma coisa simples, sem cálculo, sem estudo, sem nada. Então, essa CPI já justificou o voto no Partido Novo, o voto nos vereadores do Partido Novo e, sobretudo, no exemplo deles, que fez com que, da postura deles, por isso a importância, no respeito que nossos vereadores têm, que fez com que outros vereadores também aderissem a essa CPI que vai ser reconhecida lá na frente como um grande marco dessa gestão. Foi uma negociação de mascate, Baixa um pouco, sobe um pouco, assim tá bom. Não Exatamente. Teve elementos técnicos. A discussão, eu vi as atas, a discussão lá começou com 80%. Que seria razoável, digamos assim, porque o município está devendo 20%, né? E não dá para a cidade inteira, porque você sabe que a gente que conhece bem a cidade de Blumenau, é fato que tem lugares que não tem como a rede chegar. Vai ter um ou outro lugar nesses morros mais afastados. Vai ter que ter elevatória. Vai ter que ter alguma coisa. Mas você baixar para 40%, para diminuir 40%, é uma coisa assim violentíssima contra os interesses públicos, os interesses econômicos, contra os interesses ambientais, e inclusive a própria existência do tratamento sanitário. Porque, olha, Roberto, foi feita uma concessão para fazer esgotamento sanitário. Pois bem, o argumento é saúde pública, né, cada R$3, né, que eles falam, cada real, economia, cada R$1 investido, economiza 3, aquela coisa. E aí fizeram esgotamento na Alameda, na Ponta Gorda, na Vila Nova, e nos lugares que mais precisam, onde vivem as pessoas mais vulneráveis, não vai ter esgotamento, vai ter caminhão com fossa e filtro. Então, para quê? Que história é essa, meu cara? Então eles pegaram... Onde já tinha tratamento próprio dos condomínios, claro, eles fizeram. Tu pega um condomínio que tem fossa, filtro, com toda aquela estrutura, né? Aí vai nesses lugares mais simples, onde o esgoto cai direto lá na rede pluvial, aí esses caras vão ter um caminhão lá. Isso é uma coisa assustadora. Então, foi muito importante. E agora eu quero ver o prefeito descascar o abacaxi, né? Porque ele assinou um contrato, né? Ele assinou um contrato, ele prorrogou, agora revogou. Vai ter uma briga agora, jurídica. A empresa está em juízo tentando... Eu só servi uma água para nós, porque hoje nós ficamos sem o grilo aqui que faz a gravação, então está tudo meio improvisado. Aí começamos esse nosso bate-papo, nem uma água tinha aqui, né? Nós estamos da casa. Nós fizemos aqui um podcast, se eu não me engano, foi com o Halley.
E o Haller é uma figura que coloca o dedo na ferida, critica, né? Foi nosso candidato. Foi candidato, fez uma boa votação. Muito bom. E é uma das poucas vozes de Blumenau que tem essa posição crítica que tem que ter. Na política tem que ter, né, gente de todo o perfil que é para preencher determinados espaços e não ficar, às vezes, um silêncio grave, né? O silêncio, às vezes, é muito ruim na vida pública. E nós comentamos aqui, e é um ponto de vista meu, até o prefeito João Paulo, que eu respeito, esteve na Câmara e rebateu isso, que nós observamos que começou errado, no meu ponto de vista, a concessão. Por que começou errado? À época, havia recursos públicos, não sei se era de 100 ou 150 milhões de previsão para vir para Blumenau para a execução do saneamento básico, do esgoto. A prefeitura acelerou muito os passos. Tudo bem se você achar que o município não tem competência para efetuar essa prestação de serviço, buscar na iniciativa privada, mas nós tínhamos um SAMAI em Blumenau que tinha toda a estrutura profissional, de pessoas capacitadas para a implementação. Não tinha era recurso. Quando surgiu parte desse recurso, a prefeitura acelerou a privatização, a venda, a concessão desse serviço para uma empresa privada. E aí vendeu o que não tinha recebido ainda. Exatamente. O aporte daqueles recursos. E é um pouco confuso. Se você está recebendo um valor a fundo perdido, o município recebendo a fundo perdido, e ele vai lá, ele vende esse serviço, que eu acho um equívoco, a prefeitura, nós não podemos pagar para você fazer o tratamento do esgoto, mas nós vamos ceder para você aqui o tratamento, né? E aí cria as melhores condições para o usuário. Não, a prefeitura arrecadou, ela buscou dinheiro, ela vendeu a concessão. A Odebrecht, à época, ela não simplesmente assumiu, ela pagou para assumir. Sim. Então esse é o equívoco, você ter lucro com uma situação tão sensível como é o serviço de esgoto. Sim. E aí, como a coisa foi fora de tempo, talvez, depois de aplicar aqueles recursos, verificasse, olha, não está sendo eficiente. O SAMAI não está sendo eficiente. Aí tudo bem, você tem que buscar eficiência. Sim. O senhor foi promotor público, se aposentou no serviço público, lá tem que ter eficiência, se não tiver, muda. Então eu acho que esse tempo é que acabou causando um prejuízo muito grande a Blumenau. Roberto, esse é o problema que a gente tem quando esses recursos que vêm não são bem direcionados ou não são gestados de uma forma adequada. São essas brigas políticas que, aliás, a gente está vivendo agora nesse negócio da policlínica aí, que é uma outra coisa que está sangrando que vamos falar. Então, eu acho que poderia, na época, ter sido feito isso, faz a obra, né? Porque a cidade tinha 4, né? Dava para fazer mais 20 e poucos. Então, aí com 25, faz a concessão depois, porque daí o consumidor pagaria uma tarifa menor, né? Porque a tarifa do esgoto ela é elevada, né? Ela é bem mais que a água. Ela começou com 85%, se eu não me engano, agora está 120%. 120%. E se deixar esse pessoal negociando do jeito que estão negociando, daqui a pouco está 200%, porque do couro sai a correia, não é isso? E faz essas negociatas, já aumentaram 20 anos lá em 2014, 10 anos em 2014 e mais 10 anos em 2000, agora, preço aditivo, né? Então, uma concessão que era para ser de 35 anos já está em 55, agora 45, com a revogação do benefício. Mas esse é o problema, Roberto, quando as pessoas administram com o fígado e não com o cérebro, né? Essa polarização agora fez com que Blumenau perdesse agora mais 30 milhões numa policlínica que o prefeito vai ter que explicar melhor para as pessoas. Será que foi só a má vontade pela questão política mesmo, Odeia? Olha, é o que tudo está dizendo. E eu vou dar três argumentos para ti. Primeiro, a história do terreno. Se o prefeito não quisesse e disse que não valesse a pena, não teria nem ofertado o terreno. Eles devem ter ofertado umas pirambeiras aí para o pessoal já não... Para rejeitar? Não aceitar. Ou seja, o prefeito não assumiu até agora que eles não querem o dinheiro. Pô, por que eu digo isso? Porque depois veio o argumento de que custaria muito caro, que o recurso era só para o prédio e a manutenção da policlínica custa muito caro. É verdade.
e o prefeito disse que daria para... seria regional e ia pagar para os outros municípios. Não procede por quê? Porque não tem indicativo de que ele tenha reunido os 14 prefeitos e dizer assim, ó, prefeitos, essa é uma obra que vai beneficiar todo o Médio Vale. Vocês topam fazermos um consórcio para o funcionamento? Certamente, por quê? Porque a imprensa já noticiou que o prefeito de Gaspar diz que quer, que o prefeito de Indaial diz que quer, e por que o Blumenau não quer? O prefeito de Indaial quer, inclusive, a construção da policlínica lá agora. Exatamente. Tem um outro argumento que me chamou a atenção. Não, mas eu vou concluir. Aí o principal deles é que o prefeito, agora, por questões políticas, diz que vai assumir o Hospital da FURB. Fechou, é isso que eu ia falar. O Hospital da FURB. Ora, Barnabé. E o custo? E o custo? Quer dizer que não tem o dinheiro para fazer a policlínica funcionar, que o gasto é só o funcionamento, na policlínica construída com dinheiro federal, e vai ter para o Hospital da FURB. Pior, Roberto, pior. Ele vai gastar dinheiro municipal para adequar o Hospital da FURB. O Hospital da FURB está lá abandonado há quanto tempo? Então, esse argumento não se justifica. Na verdade, eles estão fazendo política, né? E isso é muito ruim, e eu encerro com um argumento. A gente vive falando que Santa Catarina manda bilhões para lá, recebe um a cada 20 reais que manda para Brasília, e aí quando vem 30 milhões de mão beijada, aí a prefeitura só não aceita só porque o governo é do PT. O governo não tem cor, o governo é o dinheiro não tem cor, dinheiro é nosso, dinheiro é do catarinense, é do blumenauense, é do cidadão do Médio Vale. Como eu sempre digo, uma frase que eu sempre repito, não interessa a cor do gato, interessa que o gato mate o rato, né? E é muito ruim. Então, o que o prefeito de VT disse, não, a cidade não precisa de policlínica. Não, mas ele disse que precisa, tanto que ele está falando que vai pegar o Hospital da FURB. E como é que ele justifica abrir mão de 30 milhões? Eu sei que o senhor se dá bem com o governador, mas acho que ele cometeu também uma gafe com Blumenau com relação à continuação da Via Expressa. Ah, falei para ele. É uma obra muito importante para nós, para ele tratar com aquele desdém. Eu já falei para ele. Né? Nós precisamos dessa obra. E o quanto recurso que já foi investido por gente do partido dele, porque o ex-governador era do partido dele. Isso. Eu acho que a Via Expressa é uma obra fundamental para a região norte, que é a única região que tem espaço para a cidade crescer. A gente já sabe, a região sul não tem espaço. Eu acho que o Garcia precisa de um tratamento diferente. O Garcia está sendo muito castigado. Eu acho que a gente precisa repensar um tratamento que foi dado para o Garcia. O Garcia, tu não pode montar nenhuma uma oficina mecânica lá, não pode fazer uma fabriqueta, não pode fazer nada, né? Por causa de 2008. Várias coisas. Ficaram muitas restrições. Né? Muitas restrições. Eu acho que já deu tempo para recomeçar, principalmente essa parte mais inicial aqui, no começo da Rua Amazonas. Tem muito espaço para a cidade desenvolver ali, mas volto à região norte, né? A região norte é o coração da cidade, é a região que mais cresce. A Itopava Central hoje é o bairro, eu acho que deve ser o mais populoso, né? O mais populoso. A Itopavazinha, você conhece lá? A Itopavazinha a gente não reconhece. Tu fica um mês sem ir para lá, bombando, e aí sem infraestrutura. De prédio, meu Deus, de casas novas. As pessoas se viram, né, Aldair? Se viram. Tendo ou não governo, as pessoas apesar do governo, trabalham, né? Apesar do governo. Então, tu imagina com essa obra, com a nossa Via Expressa indo até o pé da serra da nossa Vila Itopava, isso vai ser um salto para mobilidade urbana, mas sobretudo para o desenvolvimento da região. Eu dei essa volta toda para falar sobre a importância de ter vereador na Câmara, a importância desse trabalho que eles estão fazendo, fiscalizar esse crescimento do novo, para te perguntar uma coisa. Eu que vi esse teu brilho nos olhos, apesar do resultado da eleição, que você enfrentou foi o Dom Quixote de La Mancha. É Davi contra Golias. É uma luta desigual. Como é que está o futuro daqui para frente? O que tu verifica em termos de eleição, de disputa? Pode vir uma candidatura a deputado estadual, deputado federal? Qual seria o caminho que o Novo está te convocando aqui em Blumenau?
Roberto, quando terminou a eleição, com o resultado, eu pensei, eu vou cuidar da minha vida, eu vou cuidar de mim, eu aposentei, meus filhos foram para a universidade, e eu pensei, eu vou dar um tempo. Mas chega um momento que você já não se pertence mais, né? Eu tenho muitas pessoas... sabe que a palavra que mais eu escuto na rua? Não desiste. As pessoas anônimas, assim, que eu não conheço, que votaram em mim, porque a eleição é uma coisa espetacular, Roberto, porque tem pessoas que começam a gostar de ti, das tuas ideias, e sem te conhecer, sai pedindo voto, plota carro, defende você. Se apaixonam pela ideia, né? É uma coisa impressionante. Isso não tem preço. E as pessoas dizem, não desiste. E aí o partido me convocou, eles me consideram um ativo eleitoral razoável, né? Porque importante, significativo, né? Tirando o prefeito de Joinville, eu fui o segundo em votação, e então eu fui convocado para ser candidato a deputado estadual. Por quê? Porque geograficamente, né, nós temos o deputado Gilson Marques, que é daqui de Pomerode, que fez 18 mil votos aqui em Blumenau na eleição passada. Ele está ensaiando uma candidatura a senador, mas que depende de conjuntura, né? Depende se tem viabilidade, sobretudo com essa vinda do filho do Bolsonaro, se vem ou se não vem. Acho que Blumenau, Santa Catarina já deu uma contribuição com o bolsonarismo, elegendo esse rapaz de Itajaí, que é do Rio de Janeiro, né? Meu Deus. Agora também o Carlos. Inaceitável. E ainda mais o Renan. Eu acho que o Bolsonaro tinha que ser um pouco mais cuidadoso com Santa Catarina. Ele ganhou muito aqui, né? É um desrespeito com Santa Catarina. Eu não entro em bola dividida, mas nesse quesito eu sempre vou dizer. Você não pode ter um senador, que é o cargo mais importante da República. Que representa o Estado mesmo. O Estado, que tem poder. Aí os bolsonaristas ficam falando, e eu também falo, né? O papel do Senado, que tem sido muito omisso nessa questão dos abusos do STF, na nomeação de ministro do STF, que virou uma coisa pessoal, o presidente nomeando pessoas da intimidade dele, o advogado, o ministro dele. Isso é muito ruim para a democracia. Não vou entrar aí no julgamento, mas na democracia. E aí, o Santa Catarina, com tradição, com políticos experimentados aqui, nós temos políticos bons aqui, aí vinha um paraquedista aqui, que nem sabe onde é que fica Ibirama, que não sabe se Curitibanos em Santa Catarina ou é no Paraná, né? Que não sabe se Chapecó é uma cidade importante, não, porque ele não conhece a cidade. Seria como se eu fosse ser candidato no Rio de Janeiro. Coisa absurda. O atual senador, que eu nem lembro o nome agora, ele não visita cidade nenhuma. Talvez ele está um pouco acuado com essa história de cassação, tem esse processo. Sim. Entendo que é doloroso para o político, mas ele não faz política, ele não visita porque ele não tem identidade com Santa Catarina. Não tem identidade. Eu até conheço ele, tenho uma relação cordial com ele, sempre foi muito respeitoso comigo, mas eu considero que o nosso Estado não pode abrir mão, né, das suas prerrogativas culturais, de relacionamento com o Estado. E vamos lá que nós tenhamos os espectros políticos. Tem quem vota na esquerda, na centro-esquerda, e tem quem vota na direita. Uhum. Então quem vota na direita tem que buscar o candidato que melhor representa a direita do seu Estado. Sim, do seu Estado, exatamente isso. E aí, quem melhor representaria o Senado, por exemplo, em Santa Catarina? Seria o deputado Gilson, com a experiência que ele tem, com o mandato que ele desempenhou, ou o deputado Carlos Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro? Então essa balança tem que ser colocado, né? Porque aí depois, logicamente, tem eleitor que, independente da questão política, ele quer votar por um representante, mas pesa muito. Então acho que quando um partido político faz a sua escolha, quando uma corrente ideológica faz a sua escolha, tem que atentar para essa situação, até porque depois o resultado pode ser ruim até para aquela corrente política ideológica. Uma hora a conta chega. Não, a culpa aí, nós temos que botar, não vai ser nesse rapaz aí, não.
A culpa é do partido de Santa Catarina que vai aceitar isso, do PL de Santa Catarina que vai aceitar isso. Porque não é crítica pessoal contra ele, é com relação... Não tenho nada contra ele, nem conheço ele. Não vou falar mal do rapaz. Eu estou falando mal do partido aceitar que venha alguém de fora, sem qualquer vínculo com a cidade, desenvolver. Então, isso acaba interferindo no processo interno, que o Gilson seria o nosso candidato a senador, e eu tenho certeza que seria um grande senador. Mas eu imagino que lá na frente ele vai fazer contas, né? E eu, então, fui convocado para ser pré-candidato, já sou pré-candidato a deputado estadual, porque como eu não tive sucesso aqui na eleição por executivo, eu acho que tenho uma contribuição para dar, eu tenho formação, eu tenho trajetória na área jurídica, que é muito importante para quem vai exercer um mandato eletivo, e esse é o meu provável passo, né? Não foi batido o martelo ainda, mas o partido já está me tratando como tal, né? Eu só vou analisar aí as questões de estruturas. Eu serei, nesse caso, o único candidato do partido aqui em Blumenau, então também é uma coisa importante, porque eu não vou ter que dividir os votos de quem vota no Partido Novo, né? E se me permite uma opinião, eu acho que vai bem um Novo em pensar nesse sentido. Porque tu fosse para eleições majoritárias, a gente sabe o quanto isso é pesado. E tu não pode ficar sem mandato. Está na hora de tu ter um mandato para ampliar, dar mais ressonância às tuas ideias, conversar com o teu eleitor, o eleitor se sentir representado. E eu acho que tem muita coisa por fazer por Blumenau, né? Dá para fazer diferença lá na Assembleia? Precisa muito. Eu acho que tem duas coisas que me incomodam muito, sabe, o Roberto? Antigamente a gente tinha imprensa que fiscalizava. A imprensa, assim, com todo o respeito, salvo uma ou outra exceção, foi toda cooptada, cara, né? Para um lado e para o outro, né? A imprensa não investiga mais. A imprensa depende de patrocínio, é complicado. Mas não pode ser assim, né? Tu lembra que a imprensa derrubou o Collor, cara? A imprensa derrubou o Collor, foi a imprensa que investigou, não foi Ministério Público, não foi Tribunal de Contas, não foi nada, foi a imprensa. Em vários momentos da política nacional, a imprensa teve o seu papel. Foi fundamental, a imprensa, a OAB, tudo isso, a imprensa foi fundamental. E acabou a imprensa, acabou. Salvo uma ou outra exceção. Que Santa Catarina está uma maioria há muito tempo, quase de um lado só. Exatamente. É que nem em Blumenau, na Câmara. Exatamente. Estamos aqui, né? Às vezes tem que alternar um pouco, tem que botar cabeças novas. Por isso que a nossa eleição era importante para a cidade, né? Porque era uma virada de página. Não é contra o prefeito atual, é a estruturação de pessoas, né? Meu amigo, gosto dele, é um rapaz bom. O que eu quero dizer, o que ele representa, é porque a cidade é a mesma música há muitos anos, cara. Há muitos anos, desde 2004, não é isso? Desde 2004, se vão 20 anos, as mesmas caras, as mesmas pessoas, e a cidade precisa respirar novos ares. As ideias novas fazem bem. E por isso que é importante. Vassoura nova varre melhor os cantinhos, né? É antigo isso, porque as pessoas novas têm um envolvimento diferente. Eu acho que teria sido importante, mas a gente vai torcer, Roberto, e aqui eu quero falar assim, do fundo do coração. Eu não sou militante do atraso, das coisas ruins, muito pelo contrário. Eu quero que a administração vá bem. Mas infelizmente os sinais que a gente tem visto aí não são muito promissores. Eu lamento muito isso, né? Um prefeito em lua de mel, né? Primeiros 8 meses é lua de mel absoluta. Já está com uma CPI, né? Já rompeu com o presidente da Câmara de Vereadores. Está com problema de relacionamento com a Câmara. E aí as coisas ficam muito ruins, né? As pessoas dizem... Esse aditivo pegou muito mal. Muito mal. O aditivo. Esse da policlínica pegou muito. Na educação também ficou uma imagem... Sim, na educação. Nós tivemos um secretário que durou menos de um mês, cara, né? Então é muita coisa para um governo que deveria ser novo. Então, na verdade, o governo já nasceu velho.
né? Isso todo mundo sabia, vamos combinar. Sim. Né? Isso todo mundo sabia. Mas ele está mais velho do que os maiores pessimistas pudessem imaginar. Ele está muito velho. Salvo o melhor juízo, eu penso que ele ganhou a eleição devendo para muita gente, porque aí o governador, como ajudou, dá palpite, né? O ex-prefeito dá palpite, tem mais ex-prefeito. No final, o prefeito acaba com as suas decisões limitadas, né? Exatamente. Esse da BRK é uma prova... não lê e nem ouve, né? Vamos fazer, estamos tocando aí, exatamente. Né? Aquela ideia de, não, vamos rever tudo isso, vamos ter um cuidado clínico. Isso aí não aconteceu. Mas o que se comenta aqui, quando a gente fala de política em Blumenau, dele, até quero te passar isso, que a gente fala muito de política, conversa com as pessoas, é que realmente quem pode, porque os espaços em Blumenau estão bastante ocupados, né? Então quem pode ser novidade na eleição, porque nós já temos os que são deputados com grande probabilidade de reeleição, né? Então quem pode ser novidade aí é a tua candidatura, e o pessoal estava em dúvida se seria estadual ou federal. Eu acho que ela federal fica bem próximo de garantir um mandato na Assembleia, e as pessoas entendem isso, porque vai ter um recall também da eleição, tá? As pessoas que votaram vão continuar acreditando na ideia. O pessoal fala que o vereador Jean do PT, porque ele tem um eleitorado, um nicho, seja 20%, 25%, que vota no PT para presidente, vai acabar votando na ANA para federal e ele tem para estadual. Então, de novidades, é o teu nome, é o nome do Jean, né? E aí o ex-prefeito Mário está procurando espaço. Então vai ser uma eleição bonita, vai ser uma eleição de expectativa para o eleitor. Mas é uma eleição difícil, né? Porque vai ser novamente uma briga de Davi contra Golias. Porque... mas agora tens uma condição bem melhor, porque vocês têm 2 vereadores. Sim. Eu acho que o Novo é um partido unido. Sim, né? Não, nosso partido é muito unido. Vocês elegeram o prefeito de Pomerode. Sim. Né? Vice-prefeito de Pomerode. O vice-prefeito? Vice-prefeito. A região toda conseguiu acompanhar um pouquinho das tuas ideias. Hoje tu chegar em Rio do Sul, Ibirama, Indaial, Timbó, Rodeio, o pessoal vai saber quem é o Odair Tramontim, já tinha plantado nas eleições anteriores, tivesse uma caminhada estadual. Penso que deve ter muita gente no próprio judiciário. Hoje em Santa Catarina, quando eu digo gente do judiciário, são servidores. Servidores, né? Eu tenho uma relação muito boa no Ministério Público, no Judiciário. Isso tudo aí, eu acho que... Eu fico feliz em receber essa injeção real, de otimismo, né? Eu sou muito realista, eu também não me iludo com as coisas, porque também, por outro lado, é uma eleição bastante pulverizada, bastante disputada, a gente vai ter vários candidatos a deputado estadual aqui, muitos vereadores, né? É natural que a disputa seja um pouco mais acirrada, mas eu estou otimista, Roberto, porque as pessoas me conhecem, né? Para o bem e para o mal, né? Os que gostam e os que não gostam, porque eu sou um homem de postura, de opinião, né? Posição firme. Então as pessoas, ninguém compra gato por lebre comigo, né? Sabe o que vai ser. Então teve um monte de gente que votou em mim porque queria mudança, e teve um monte de gente que não votou em mim porque tinha medo da mudança. Isso é verdadeiro. E eu nunca disfarcei isso. Nunca disfarcei isso. Por quê? Porque eu ia fazer. Eu não vendo ilusões. Eu sempre disse que eu não sou comerciante de ilusões. Se eu ia fazer isso, Pronto, acabou. As pessoas sabiam o que esperar. Então, eu acho que seria muito bom para a cidade, justamente porque eles iam testar, né, o político da tribuna, da prática, né, das ideias e da concretização das práticas. Por exemplo, eu lembro que num debate, o Egídio falou que a primeira coisa que ele iria fazer era instalar a Guarda Municipal Armada. Primeira coisa. Alguém perguntou, o que tu vai fazer a primeira coisa? Verdade. Você ouviu falar sobre isso? Tinha até esquecido disso, hein? Você ouviu falar sobre isso? Zero. E não vai fazer porque sabia que era mentira isso aí. Ele sabia que não ia fazer isso. E eu não prometi uma coisa que eu não iria cumprir. Eu iria fazer tudo aquilo que eu propus. Mas não deu certo, não deu certo. Não que seja ruim a ideia, mas o custo para o município... Não. A ideia... Agora diz que não tem dinheiro para pagar uma policlínica, que é troquinho perto de uma guarda municipal. Precisa ficar renegociando a todo momento a dívida com o SBLU?
Isso. que ninguém paga essa dívida, exatamente. daqui a pouco isso pode estourar. Pode estourar. Né? As pessoas têm que... A administração, às vezes, vira uma disputa de quem vai fazer mais uma ponte, mais isso, mais aquilo, e o macro não se observa, né? Exatamente. Pode, um momento, parar os serviços públicos. Né? Mas vamos ser otimistas, cara. Quem sabe uma hora dessa ele encontre o eixo, né? Toque, quem sabe o governador aí, os tutores, né? Porque o prefeito tem tutores, os tutores chamem ele. Ele vai ficar meio chateado. Mas isso aí todo mundo sabe, cara. Então, chamem ele, é por aqui, o caminho por aí, quem sabe dar uma lidinha nas coisas de assinar, né? Antes de tomar certas posições, porque também é o seguinte, e eu falo assim com todo respeito, né? É a primeira vez que ele tá à frente de um cargo do executivo, né? Se você não for forte, líder aí, o pau pega, né? Tem que ter preparo. É muito difícil, né? Então... E o Odair, deputado estadual, vamos lá, tudo certo, 2027 deputado. Vai ajudar a trazer recursos para o Egídio administrar? Claro, óbvio. O Roberto, o dinheiro não é do deputado, o dinheiro não é do partido A e partido B. Um tanto que o Gilson Marques, eu acabei esses dias levando aqui uma emenda para a saúde, que o Gilson Marques fez e pediu, nosso deputado Gilson Marques, pediu, Tramontim, tu vai lá na Secretaria de Saúde e leva uma emenda, acho que era 300, 400 mil reais, leva o meu abraço lá. Eu fui pessoalmente lá falar com o Douglas, que é secretário da saúde aqui, me recebeu super bem. Aqui não tem inimigos, cara, não tem inimigos. As críticas que eu estou fazendo é no sentido de ser construtivo para que o prefeito encontre o leme da cidade e nos conduza a uma andança segura, um mar seguro, um rio seguro. Eu acho e a eleição dele nos tirou um deputado estadual, né? Foi uma pena exatamente. Isso representa perda de recursos. Muita perda de recursos. O deputado estadual, o deputado federal representa muito dinheiro para a cidade. Muito. Mas já para responder bem objetivamente a tua pergunta, nós do Partido Novo, a gente faz inclusive uma avaliação. O Gilson tem um projeto que chama Sem Barganha, né? As entidades escrevem os projetos e aí a gente faz a destinação de acordo com a viabilidade do projeto, que o projeto venha ao encontro daquilo que a gente defende. Não é secreto, então? Não é naquela linha de orçamento secreto? Não tem nada disso, né? Aquilo não é republicano, né, Odair? Independente de posição política, partidária, orçamento secreto. O impositivo, às vezes, já pode comprometer um pouco o papel do executivo. Não pode. Agora, você não saber quem está enviando, dificultando prestação de conta, dificultando o trabalho do próprio Ministério Público, né? Nós, inclusive, éramos contra as emendas no começo lá dos nossos deputados, no primeiro mandato do Gilson, a gente tinha optado em não aceitar, mas daí também não aceita e o dinheiro vai para os outros. Né? Mas isso tira do Poder Executivo. O Poder Legislativo não é para fazer obras. O Poder Legislativo é para apresentar demandas, eu acho que é importante. E tem umas obras que se fala aí, se busca investigar, que não tem interesse público nenhum na obra. Né? O senhor falou aqui da emenda do Gilson para a saúde. São emendas que você traz, a prefeitura vai aplicar, é um jogo aberto. Sim. Tem gente asfaltando o próprio condomínio, a fazenda, comprando coisa que não tem utilidade, produtos que não são necessários para o município, para beneficiar determinadas empresas. Então isso na política é muito preocupante. Por isso a gente tem que ter dos dois lados, direita, esquerda, vamos falar até nos três, né? Sim. Direita, esquerda e centro, nós temos que ter os melhores nomes. Gente independente, gente honesta, gente com energia também, que isso é importante. Né? Você ter vontade de mudar, vontade de fazer, o eleitor está consciente. Aquele sabe fazer. Eu acho, Roberto, já estamos encaminhando para o final, que o Brasil tem um encontro para breve. O Brasil precisa sentar numa mesa e dizer o seguinte: olha, o que nós estamos fazendo? Porque isso é geral. A gente, assim que passar essa tempestade toda que a gente está vivendo, porque nos últimos 4 anos a gente não falou outra coisa senão no 8 de janeiro.
né? O Brasil parou. Né? O Lula está velho, o Lula está ultrapassado, o Lula não está governando e a gente precisa urgentemente sentar as pessoas de bem, um novo presidente e reescrever o nosso pacto federativo. Não dá para que os deputados e senadores tenham essa montanha de dinheiro em emendas, né? Como você disse, aplicando, são bilhões, eu acho que são 50, 60 bilhões do orçamento, aplicado de uma forma pulverizada, cara. Se você pegar 50 bilhões, dizer assim, nós vamos fazer uma ferrovia do Oiapoque ao Chuí, você resolve um problema de infraestrutura nos próximos 4 anos, nós vamos Dá para fazer um trem-bala. Bala, meu Deus do céu. É muito dinheiro. E aí esse dinheiro que vai aqui para um pontilhãozinho aqui, pontilhãozinho lá. Eu sempre dou um exemplo estadual aqui. O Moisés, que era um coitado, de repente, no pós-Covid, se viu aí com 7 bilhões em caixa. 7 bilhões. Né? E aí, não sabia o que fazer, porque não tinha projeto, não tinha pensado a cidade, não tinha pensado o Estado. Começou aquele plano 1000 distribuindo para o Estado inteiro. Ou seja, o Estado de Santa Catarina continua com a mesma infraestrutura, nós continuamos com a mesma 470, com a mesma 280, com a mesma 282, e que se ele tivesse pego 7 bilhões, dava para fazer uma rodovia estadual de São Miguel do Oeste a Itajaí e voltar. Dava para fazer ida e volta, né? Ou seja, daria para fazer a 280, daria para ter feito uma paralela a 101, que hoje está totalmente sucateada. Você demora 3, 4 horas para ir até Florianópolis, com sorte, né? Então, esse é o problema de você ter uma montanha de recursos públicos, não ter projeto e não saber fazer a destinação. Ele soube economizar, mas não soube onde investir. Não soube investir. Fazer justiça é que uma parte, a 470, não parou por causa em 2022 devido aos recursos que ele colocou. Exatamente. Então isso a gente tem que reconhecer. Tem que reconhecer. Eu sei que o senhor não concordou com a condenação do Jair Bolsonaro. É uma pena pesada, uma pena alta. Mas o Brasil também precisa agora olhar para frente, né? Nós não podemos ficar só nessa questão de polarização. A direita tem que buscar um nome, porque não vai ser o candidato. Eu acho que a questão legal não tem mais como modificar, né? Tem que se buscar uma alternativa para renovar o quadro político também, né? Roberto, deixa eu te dizer uma coisa do que eu penso. Eu acho que o populismo ele é muito ruim, mas muito ruim para qualquer sociedade. Populismo de direita, populismo de esquerda. Olha o que aconteceu com a Argentina, cara. Lá era populismo de esquerda, mas uma esquerda caudilha, não é isso? Eles acabaram com a Argentina, que era um dos países, na metade do século passado, um dos países com a melhor qualidade de vida do mundo. E o Brasil não está longe disso, né? Nós estamos o populista da direita, que quer eleger a mulher, quer eleger o filho, quer eleger o outro filho, e nós temos o populista da esquerda, que quer eleger os seus companheiros para cá, para lá, e aí os interesses nacionais ficam em segundo plano. Então eu acho que esse momento a gente tem que colocar a cabeça no seu devido lugar. Nós da direita temos que escolher um candidato que seja um conciliador, que seja um homem de diálogo, que converse com todos, que administre para todos. Porque uma coisa que é muito ruim no Brasil é que se eu ganho a eleição, só vou administrar para os meus. Não, eu tenho que administrar principalmente para aqueles que não votarem em mim, né? A administração não é das pessoas, ela é da sociedade. Tem uma liturgia do cargo. Quem vai exercer esse cargo, você tem que respeitar os outros, né? Aquela parte vencida, eu penso diferente, eu vou fazer diferente, mas vou respeitar. Sim. E aí a gente via que o Bolsonaro demonizava os caras do outro lado, né? O Lula demoniza do outro lado, porque um depende do outro para viver. Às vezes usam como espantalho essas questões. Mas eu tenho certeza disso, que o Bolsonaro vai sair de cena.
com anistia, sem anistia, hoje ele não tem mais ambiente político, eu imagino, né? Está inelegível pelo TSE também. Está né? inelegível, eu acho que é muito difícil. Então, é o momento de nós encontrarmos uma nova alternativa. E o Brasil tem um monte. Essa safra de governadores aí que a gente teve, se você pegar o Tarcísio, o Caiado, o Zema, que é nosso, e o Ratinho, eu vi um debate deles esses dias, fiquei impressionado com a qualidade do discurso, com a serenidade, com o diálogo, com a forma que eles enxergam o Brasil e os problemas brasileiros. Essa questão da criminalidade, por exemplo, Roberto. Você que é advogado e consegue ter uma dimensão junto comigo, que também sou da área. O Brasil está na mão das facções. Isso me preocupa muito. 25% do território brasileiro está diretamente subordinado às facções criminosas. Ou seja, um quarto do território brasileiro está na mão de organizações criminosas que, para comprar um gás... ou facção ou milícia. Você está de um lado facção, outro lado milícia. Que são esquemas criminosos. A mesma coisa. Né? E eu vou lhe dizer um negócio. Eu tenho uma posição mais centro-esquerda. E eu acho também que a esquerda romantiza muito a questão da segurança. A questão da segurança tem que combater, tem que enfrentar, tem que investir. Mas penso que a direita também, pelo tempo que governou o Brasil, e aí o Bolsonaro teve uma oportunidade e não soube fazer um projeto prioritário de combate à violência e à criminalidade no Brasil. Sim. Isso precisa ser feito. Vai ter que vir alguém que tenha coragem de fazer, porque senão nós corremos o risco de nos tornar um país igual ao México. Sim. O México é um país muito semelhante ao Brasil, onde as facções criminosas dominaram parte do Estado. Sim. Lá eles têm uma influência gigantesca e de uma violência monumental. Se não se fizer algo no Brasil... Se você viu aí essa operação em São Paulo, quantos bilhões eles movimentam? Tinha um deputado do Rio de Janeiro que conversava com o secretário de Segurança Pública de manhã e à noite jantava com os traficantes. Policiais que administravam. Policiais federais, inclusive. Então é assustador, mas você viu eles nas entranhas do poder econômico, né? Dominando produção de combustível, refinarias, rede de 600 postos de combustíveis. Isso aí é assustador, Roberto. Tem que investir pesado, tem que investir na contratação de policiais, tem que combater, tem que entrar nessas áreas. São 25%? 25% do território que está ocupado. Se nós não tivermos a consciência de combater isso, em 20 anos, nosso país está inviabilizado. Você viu, eu fiquei assim... assustado depois dessas coisas todas, quando você viu um rapaz lá no Ceará, se não me falha a memória, que foi executado com 3 tiros porque ele não aceitou pagar o aluguel para o comando, absurdo, a autorização. Né? Ele vendia espetinho, né? Ele vendia espetinho e tinha que pagar, ele pagava 400 para as milícias lá, era a facção criminosa, R$400 por mês para poder trabalhar. E é assustador, Roberto, porque eu achei... E daí eles aumentaram para R$1.000 e ele não conseguiu pagar e fez o pagamento dos 400, né? E aí os caras foram lá e mandaram matar porque era para dar exemplo para os demais. O Estado já faliu, né? Mas o pior não é isso. Eu achei que ele vendia lá numa praça, lá num estádio de futebol que estava sendo dominado. Não, ele vendia na frente do portão da casa dele. Então, ele tinha que pagar R$1.000 para poder trabalhar na calçada da própria casa. Não estava vendendo droga, estava vendendo churrasquinho. Alimentação. E aí executaram ele numa forma de dominação perversa, né? E é preciso que alguém tome as rédeas dessa turma antes que seja tarde. O Tribunal do Crime, isso é inaceitável. Inaceitável. Né? E se não tiver um trabalho coletivo, aí individualmente eles vão eliminando quem for enfrentar. Né? Hoje eles estão nas entranhas da polícia, do poder político, tem deputados, tem bancada, né? Eles já estão
pagando cursos para as pessoas que fazem concurso para delegado de polícia, para promotor de justiça, para juiz. Daqui a pouco nós vamos viver um narco-estado no seu sentido fundamental. Odeio, para a gente encerrar, eu quero te fazer uma última pergunta. Isso nós vamos até usar como cortes depois. Sim. E é importante que os cortes as pessoas acessam bastante. Nós estamos vivendo um período de banalização da violência. Há poucos dias teve um cidadão chamado de bem, classe média, inclusive esposo de uma delegada, que numa discussão imbecil, sem sentido, com a motorista de um caminhão de lixo, acabou executando o gari. Nós tivemos vários casos de violência contra a mulher, assim, uma coisa raivosa. As penas aumentaram, a pena para o homicídio agora pode ser até 40 anos, não está resolvendo. O que se pode fazer, Odeio? Por que essas pessoas estão cometendo crimes que destroem a vida humana e se autodestrói também? Destrói. Aquele caso do marido da delegada destruiu a vida dele, destruiu a vida da esposa, porque ele usou a arma que era dela, porque eu acho que ele estava usando o carro dela, matou uma pessoa, né? Esses feminicídios que estão aumentando cada vez mais. Inclusive no nosso estado, nosso estado aí é assustador. O nosso estado é o estado mais seguro. E as punições têm vindo, o judiciário tem dado penas severas, né? Eu fiz, acho que acho que eu fiz uns 15 júris de feminicídio, todos foram condenados, todos. Mas, Roberto, a gente vive um ambiente em que todo mundo grita e ninguém mais escuta. A gente precisa reencontrar o eixo. E aonde que a gente vai encontrar o eixo? Primeiro, do ponto de vista de segurança pública, a gente não pode dar o mesmo tratamento para o criminoso profissional e para o criminoso eventual. O criminoso eventual, ele pratica normalmente um único crime na vida. Esses casos de feminicídios, esse rapaz lá, são aquelas destemperanças. Ele pratica um único crime. O grande problema são as pessoas que vivem do crime. E aí você não pode dar o mesmo tratamento para um faccionado e para um criminoso eventual. Concorde-se ou não concorde-se, o que o Bukele fez lá na América Central, né? Filipinas? Não, é o presidente do... Costa Rica? Não é da Costa Rica, agora me furou aqui. É um paizinho pequeno, não é São José da Costa Rica. Enfim, o que o Bukele fez? Ele pegou e construiu cadeias e colocou todas as facções, tudo junto. O que ele fez? Ele criou um estado de exceção, porque lá tinha a média de 102 homicídios para cada 100 mil habitantes. A média de Santa Catarina é 8. Né? O Brasil está em torno de 20. Ele reduziu para 2 homicídios a cada 100. Ele diminuiu 99% do número de homicídios só dando resposta diferenciada. O Estado tem que investir mais nesse combate. O Estado tem que investir. Não dá. Hoje no Brasil é comum, Roberto, você é advogado, você sabe disso, tem gente que tem 50 boletins de ocorrência. Tem gente que furta hoje. A polícia solta, o juiz solta hoje mesmo, amanhã ele está praticando outro furto, vai indo. E aí você gera o quê? Gera descrença da sociedade. O problema é que também quando chega a prender, é porque ele já cometeu 10 crimes, né? 10 crimes. A investigação é muito frágil. Muito, demora. E nós estamos falando de um estado diferente, né? Roberto, aqui o latrocínio eu acho que não dá 1%, né? Não dá. O número de homicídios aqui em Blumenau, eu acho que nesse ano nós tivemos 6 ou 7 homicídios. Aqui morre mais gente no trânsito do que de morte violenta. E esses homicídios, infelizmente, ou são
feminicídio ou se é briga entre quadrilha, que reduziu bastante, reduziu bastante. Reduziu, quase não se está vendo mais. Eles dividem os territórios, porque mas aqui também se combateu bastante. Bastante. Não, é que a nossa polícia aqui é diferente, né? A nossa polícia, o nosso judiciário é bom, o nosso Tribunal de Justiça na parte criminal é excelente. Eu me sinto muito seguro em caminhar em Blumenau. Eu tenho medo de ser atropelado. Não, mas Santa Catarina é um estado muito seguro, mas a gente não pode abrir a guarda, Roberto. A gente precisa disso. Tu não viu que esses dias teve um juiz em Balneário Camboriú que soltou um traficante preso com 25 quilos de cocaína, cara? Um tal de influencer, não sei o quê. O juiz soltou na audiência de custódia. Mas não deu outro. O Ministério Público recorreu, 2 dias depois ele estava preso. Por quê? Porque o nosso tribunal não compactua esse tipo de coisa. Então, na verdade, o que a gente vai ter que fazer, Roberto, e aí para resumir, a gente vai precisar fazer um pacto social. Um pacto social na questão da gestão pública, da política eleitoral, essas questões que nós falamos de fundo eleitoral, coisa parecida, essa questão da destinação dos recursos públicos e, sobretudo, nós temos que voltar a centrar na questão da corrupção. Esse escândalo do INSS aí, ele transformou a Lava Jato em juizado de pequenas causas, porque foi uma coisa que não tem limites, a gente não sabe o quanto foi isso. E com a inteligência artificial, então, agora, o que eles fazem... Então, a gente precisa rever conceitos, precisa rever posturas, a gente precisa reescrever o Brasil enquanto é tempo. Nós precisamos devolver o Brasil para os brasileiros. Ele foi assaltado pelos políticos que deixaram que as facções, os comandos, as milícias, as organizações criminosas se apossassem de outra parte. E isso é muito perigoso porque nós podemos ter esse fenômeno da mexicanização do nosso país e depois de um certo tempo, quando o narco-estado toma conta do Estado, é muito difícil você retomar isso. E vou mais, Roberto. A gente tem essas políticas de muita concessão, né? E eu vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho um filho que está morando no Canadá e eu fui visitá-lo há alguns dias. E eu tinha ido para o Canadá uns 20 anos atrás, que é um país super desenvolvido, um modelo para todos nós. E eles começaram a negociar com essas questões de droga, pode vender, pode consumir, pode isso, pode aquilo. E lá tu anda na cidade de Toronto, tem lugar lá que vende droga, como tem mercearia aqui. Resultado, eles têm uma infinidade de pessoas morando em rua, né? Vi uma mini Praça da Sé lá em pleno centro de Toronto, com criminalidade, com violência. E aí eu, na mesma viagem, fui para a Inglaterra, que eu tinha ido na Inglaterra, em Londres, fazia quase 20 anos que eu não ia. E lá o pau pega, cara. Lá tu não vê morador de rua, tu não vê, mas num número muito pequeno. Por quê? Porque eles estão mantendo aquela política de não tolerar as pequenas infrações. Porque quando você tolera, permite, e até como a esquerda, em certo ponto, como você bem disse antes, romantiza, né, a pequena criminalidade, você está dando o pontapé para o descontrole, né? E isso a gente não precisa estudar teorias, livros, é só ver o que aconteceu no nosso Nordeste. O Nordeste era uma região das melhores, a gente adorava ir para o Nordeste, que é um povo legal, um povo alegre. Hoje o Nordeste está dominado pelas facções criminosas, né? E aí, com todo o respeito, né? Tu vai para a Bahia, que é um dos estados mais violentos do país, o PT está há 20 anos lá. E por que eu digo isso? Porque essa política da romantização, da tolerância. Por que o Rio de Janeiro chegou onde chegou,
o Roberto? Porque lá atrás começaram a dizer, não, vamos deixar o morro lá, não vamos atrapalhar eles. E hoje o próprio Supremo Tribunal Federal acabou desastradamente proibindo a polícia de fazer combate nos morros. Isso você entregou de mão beijada. Um tanto mas que o Rio tem uma falência generalizada das instituições. Exato, generalizado. Mas aí a polícia falha ali há muitos anos. Por falar em crime, Roberto, hoje as facções criminosas já não ganham mais dinheiro com o tráfico de drogas, eles querem território, porque com o território eles ganham muito mais dinheiro do que vendendo droga, porque daí tu imagina, eles ganham percentual no vendedor de gás, na pessoa que vai lá instalar internet, água, telefone, até Uber para entrar em certas regiões. Tem que ser combatido, tem que ser enfrentado, tem que ter salário digno para os policiais. Porque, em parte, a corrupção da polícia civil, militar, corrompeu completamente o combate ao crime em São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte. As grandes capitais estão perdidas. A gente vive num lugar diferente porque a nossa polícia também é diferente. Roberto, aí as pessoas perguntam, eu hoje, na minha condição, estou bem aposentado e tal, eu poderia morar em qualquer lugar do país, até do mundo, né? Florianópolis, a minha geração toda está lá. Eu digo, não, eu não saio da minha Blumenau, cara. Aqui eu vou morrer aqui porque não tem lugar melhor do que a nossa aqui. A gente, Blumenau é uma cidade muito crítica, critica esse, critica aquele, mas a gente aqui vive uma das melhores qualidades de vida do mundo, Roberto. Eu fui agora, fiquei quase um mês viajando pelo Canadá e pela Europa e me dava uma saudade de Blumenau, porque aqui as coisas tudo funcionam. Aqui Blumenau não perde para a Alemanha, não perde para a Inglaterra, não perde para o Canadá. Aqui a gente vive. Tem problemas? Tem. Nós temos problemas ainda, algumas mazelas, né? Sobretudo nas regiões periféricas. Eu acho que o Brasil precisa Mas tem muita coisa boa, né? Mas a gente tem muita coisa boa. A nossa natureza aqui. Eu gosto muito de pedalar e fui lá. Atravessei a Inglaterra, a Escócia, andei mais de 1.000 quilômetros em cima de uma bicicleta. E aí lá na Europa? Na Europa. Que legal. Atravessei a Inglaterra, País de Gales e a Escócia. Quase 1.100 quilômetros. E aí esses dias um amigo meu me convidou, não tinha aula na universidade, vamos dar um giro aqui. Aí a gente subiu aí pelo Morro do Gato, foi por Indaial, pela Polaquia, fomos lá pro Vardo e tal. Fiz 120 quilômetros no nosso vale. Eu voltei para casa encantado, porque a paisagem... Haja energia em 120 quilômetros. 120 quilômetros. Então eu conheço a nossa região aqui muito mais do que nativos aqui, moro aqui há 36 anos, eu tenho autoridade para falar bem de Blumenau sem parecer bairrismo, porque eu não nasci aqui. Porque se for o cara que nasceu, fica até meio chato, né? Ficar falando. Então, por isso que eu canto e enalteço Blumenau e o Vale como poucos, sem parecer um gabola que fica aí achando que o lugar é melhor. Eu digo que a nossa região, o nosso Vale do Itajaí, porque eu trabalhei em Indaial, eu trabalhei em Pomerô, eu trabalhei em Timbó, trabalhei em Ascurra, trabalhei em Gaspar, eu conheço bem a nossa região aqui do Médio Vale e digo que, com todo respeito às demais regiões, eu acho que não tem lugar melhor do que o nosso pela questão da paisagem, pelas pessoas, pela cultura, pelo desenvolvimento econômico, por tudo. Então aqui é o melhor lugar para a gente viver. Que bom que pessoas digam isso, porque tem pessoas que acabam não valorizando o que é nosso, né? Não valorizando o Brasil, e nós temos muita coisa boa. Odair, foi um prazer, nós agora fizemos também uns 120 minutos de bate-papo aí. Muito bem. O Vai Vendo podcast, a ideia do Vai Vendo é permitir que as pessoas possam expor as suas ideias. E eu fico feliz quando vem pessoas inteligentes e pessoas independentes, pessoas que tenham visão para ajudar a construir uma sociedade melhor. E eu sei do teu empenho, sei da tua boa índole, a gente conhece o teu histórico, teu trabalho, e eu acho que tu soma muito para a política. Torço pelo teu sucesso, espero mesmo que tu vá para a eleição. Fico feliz de saber que é candidato a deputado estadual, porque a gente vê que é mais próximo de tu alcançar o teu êxito, para ali começar a subir essas escadas. Quem sabe um dia tu ser prefeito dessa cidade maravilhosa que é Blumenau,
E esse espaço aqui está sempre aberto, inclusive para quem pensa diferente. Certo. Eu posso não concordar com tudo que tu falou para mim, Sim, eu sei. mas eu respeito tudo que tu falou, né? E democracia é isso, a gente tem que aprender a ter essa convivência, respeitar o que pensa diferente, ter paciência com o que pensa diferente, porque é assim que a gente aprende alguma coisa. Roberto, obrigado mesmo pela tua presença. Eu quero te agradecer e não vou perder a oportunidade de acrescentar, além de te agradecer, um momento de reflexão para as pessoas sobre a necessidade da gente conversar, da gente ouvir, da gente entender as pessoas que pensam diferente. Ninguém é absolutamente certo em nenhum espectro político. Então eu te conheço há tantos anos, né? Sei que você tem uma tendência mais de centro-esquerda, sempre nos demos bem, você sabe disso, sempre nos respeitamos, já disputamos eleições em espectros opostos, mas nunca nos faltamos com respeito. Não. E as pessoas que estão nos assistindo podem ter certeza absoluta. Eu converso com todo mundo, né? Eu sou homem de posições, mas eu sempre vou ouvir. Eu acho que o que está faltando, não só para a política, mas para as pessoas no seu dia a dia, ali no boteco, ali na convivência, tomando o seu chimarrão, as pessoas estão disputando o tempo todo. Não, cara, a gente tem que parar para ouvir. E esse teu podcast aqui, esse nosso podcast, é uma ferramenta importante para que a gente tenha espaço. E eu te agradeço muito por isso, foi um privilégio, você sabe que eu gosto muito de ti, tenho enorme respeito por ti, e muito obrigado pela oportunidade, e sempre que você julgar que a minha presença aqui possa ser positiva, possa ser contributiva, eu estarei aqui com muito carinho, com muito empenho e com muito desejo de transpor para as pessoas as ideias que eu acredito e, sobretudo, esse otimismo que eu tenho, que uns dizem que é uma qualidade, outros dizem que é um defeito, mas eu continuo sendo otimista porque eu acredito que lá na frente a gente vai ter uma boa luz no fim do túnel. O Brasil vai ser devolvido aos brasileiros. Muito obrigado. Tu está escrevendo uma caminhada bonita por Santa Catarina, a tua história é muito bonita e eu torço pelo teu sucesso. Então, tá bom. Gente, um abraço. Valeu, muito obrigado, foi um prazer aí. Obrigado mesmo. E o nosso Inter, né? O nosso Inter nós nem vamos falar. Domingo levou 4-1 do... Sim, não, e domingo vai disputar com o Grêmio para ver quem está pior no campeonato. Com essa nós fechamos. Valeu, um abraço pessoal.